tudo beleza? Galera, é o seguinte, vamos continuar a parte de citologia, tá legal? A gente falou na última aula, no nosso último encontro, sobre citoplasma, né? As organelas citoplasmáticas, e agora a parte de núcleo celular. Beleza, professor? E depois disso, professor, divisão celular, beleza? Nós. Núcleo celular. A primeira coisa, galera, é definir. Núcleo celular só está presente em células eucarióticas. Ponto. Este núcleo, ele só é visível quando a célula não está em divisão. Ou seja, ela está em um momento de preparação. Antes de uma divisão, tem sempre uma preparação. E este momento é chamado de intérfase ou interfase, sem acento. Show? Então, eu vou observar que esse núcleo, ele é constituído, galera, principalmente, é o que mais o define, a carioteca ou envoltório nuclear. Show? Ou também chama de membrana nuclear. Beleza. Neste envoltório nuclear, nesse invólucro nuclear, você percebe duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna, beleza? Show? E esta possui poros, beleza? Possui poros. Então quer dizer o quê? Que existe um livre deslocamento de substâncias entre o núcleo, e se isso aqui for a célula, né, ó, aqui seria quem? Toda essa região, o citoplasma. Beleza? Este núcleo de uma célula eucariótica, ele vai ser formado pela carioteca, beleza? Vai ter carioteca com poros, ou também chamado de anule, tranquilo. E no interior desta cavidade, eu vou encontrar o nucleoplasma. O nucleoplasma, alguns chamam de cariolinfa, ou carioplasma, ou ainda suco nuclear. Galera, é a mesma substância que está aqui fora. Aqui nos chama de hialoplasma ou citosol. Pois bem, esse hialoplasma, ou chamado também de citosol, ele entra por poros e preenche também o quê? Esta cavidade nuclear. Beleza? É formado, lógico, por água. Dentro dessa água estão quem? Proteínas, lipídios, tudo isso. Professor, beleza. E o que mais? Eu encontro o que também? O material genético. Esse material genético está na forma de cromatina e o nucleolo. Então, a cromatina, você vai admitir que ela é formada principalmente por DNA. E o nucleolo, ele é formado principalmente por quem? Pelo RNA. Acabou-se. Beleza? Trata-se de um corpúsculo esponjoso e desprovido de membranas, que se encontra em contato direto com o suco nuclear e rico em RNA ribossômico. Galera, aqui para nós, sabe o que é que esse nucleolo ele vai originar? Ribossomos. Ou seja, quando essa célula entrar em um processo de divisão celular, ela vai ter o quê? O nucleolo se transformando, originando exatamente quem? Ribossomos. Tá legal até aí, galera? Vamos nós para frente. Vamos lá. O que é a cromatina? Ixi, professor, isto daqui a gente precisa lembrar. Beleza? Isso aqui a gente precisa lembrar. Tu sabe o que é a... Por exemplo, se tu olhar para uma célula nossa, o núcleo de uma célula nossa vai ter cromatina? Vai. Agora, o que eu tenho que fazer você lembrar? Que essa minha cromatina, ou essa nossa cromatina,
ela é formada, galera, por 46 filamentos, formando um novelo de DNA. Então a cromatina, ela é formada por moléculas de DNA sem uma forma, toda enuvelada. Pronto. Isso quando eu estou com a célula que não se encontra em divisão. Por quê? Porque quando ela entrar em divisão, sabe o que é que vai acontecer com esta cromatina? Com esse DNA que está bem estiradozinho, não condensado, ele simplesmente vai o quê? Se condensar. E vai formar o quê? Cada filamento da cromatina, cada filamento de DNA que está formando a cromatina, ele vai se condensar, ele vai se espiralizar e vai formar quem? Um cromossomo. Então, professor, o senhor quer dizer que cromatina e cromossomo é DNA? É. O que é que muda? É que a cromatina é DNA desespiralizado, quando a célula não está em divisão. E cromossomo é o mesmo DNA, espiralizado, pois a célula está em divisão. Beleza? Show? Ó, cromatina representa um material genético com proteínas e moléculas de DNA. Tem aspecto emaranhado de filamentos longos e finos, denominados cromonemas. Opa, então, professor, cromatina é formado por 40... A nossa cromatina tem 46 filamentos de DNA. Cada filamento desse eu vou chamar de quê? De cromonema. Pronto. Quando a célula entra em divisão, cada cromonema se enrola e forma o quê? Um cromossomo. Ah, professor. Professor, um negócio, professor. E essa história, tá aqui, ó. E essa história, professor, presta atenção. E essa história, professor, da gente diferenciar dentro do cromonema, isso aqui tudo é um cromonema, beleza? Isso tudo é um cromonema. Dentro desse cromonema eu consigo observar duas partes. Uma partezinha enrolada, que eu vou chamar de heterocromatina, e a parte desenrolada, a eucromatina. Então, sabe o que é que eu queria que você percebesse, galera? Isso aqui, ó. Você vai imaginar que você está vendo exatamente quem? Um cromonema. Beleza? Aqui a heterocromatina e aqui a região de eucromatina. E sabe quem é esse aqui, ó? É o cromossomo. Beleza? Tá feio pra caramba. Mas o que é que eu quero que você pense? A heterocromatina, escuta aí, ela já está parcialmente enrolada, condensada, e vai formar essa região do cromossomo mais condensado, que eu vou chamar, sabe de quê? Mariano, não me lembro. É verdade, galera. São muitos termos, mas o nome dessa parte é centrômero. Centrômero. Mariano, e essa parte desenrolada, né? No caso, a eucromatina. Rapaz, ela vai se enrolar, mas vai originar o que nós vamos chamar de cromátide. Ou seja, resumindo, a cromatina vai se transformar em cromossomo. Beleza. A cromatina, eu divido ela em cromonema, e em cada cromonema eu vou ter o quê? Uma parte enroladinha, heterocromatina, e a parte estiradinha, eucromatina. Quando esse cromonema for se condensar e der origem ao cromossomo, a parte que não estava enrolada se enrola, formando quem? A cromátide. E a parte que já estava enrolada se enrola ainda mais, formando quem? O centrômero. Pronto. Beleza? Professor, o que é cromatina sexual? Galera, sabe o que é que eu te digo, galera? Sabe o que eu te digo? Ó, se eu for colocar aqui para você e dizer assim, pessoal, este daqui é o cromossomo sexual que está presente tanto nos homens quanto nas mulheres. Que a gente vai chamar, batizar de cromossomo o quê?
X. Beleza? E este daqui é o cromossomo Y. Olha o tamanho dele, mano. O homem, ele é XY. E a mulher, ela é o quê? XX. Essa é a nossa determinação do sexo. Então, o que é que você tem que perceber? O que é que você tem que perceber? Que o patrimônio genético da mulher, ele é maior do que o patrimônio genético do homem. Olha o tamanho desse DNA. Bem menor do que este. Então, o que é que acontece? Uma lei da compensação cromossômica. Sabe o que é que acontece naturalmente com quem tem mais de um X? Ó, se eu tenho 2X, um desses X vai o quê? Vou dizer atrofiar. Mas o que é que eu vou dizer? Ele se inativa. Ah, Mariano. E essa inativação, esse nódulo, esse X inativo condensado, é o que vai ser chamado de quê? De cromatina sexual. Aí ele fala, ó, é o nome dado ao cromossomo X inativo e condensado das células, que constituem as fêmeas de mamíferos. A presença ou não de cromatina sexual permite análise com diagnóstico citológico do sexo genético. Ou seja, se você tem aderido à membrana nuclear, esse DNA, esse cromossomo condensado, inativo, aí eu vou dizer que isso é uma célula de uma fêmea de mamífero. Beleza? Então, Mariano, o que a gente tem aqui é a lei da compensação. Lei da compensação cromossômica. Show? Beleza? Cromatina sexual é 1X de quem tem mais de um, que ele o quê? Inativa e se condensa. Beleza? Na espécie humana, são as fêmeas que apresentam isso. Show de bola? Eu adoro particularmente, galera, essa imagem aqui. Ele está colocando o desenho do cromossomo, ele pega essa parte e desenrola, ele desenrola mais, e o que é que eu estou vendo aqui, galera? O que nós vamos chamar de nucleossomo. Essa linhazinha azul é o filamento de DNA, e essas bolinhas aqui amareladas, alaranjadas, são proteínas do tipo histona, formando exatamente quem? Os nucleossomos. Beleza? E aqui a molécula de DNA sendo explicitada. Pronto. Então o que é que eu posso dizer? Cromossomo nada mais é do que um único filamento de DNA longo, associado a proteínas estruturais do tipo Do tipo histona. Beleza? Tá aqui, ó. A mesma coisa. Cromossomo é uma única molécula de DNA. Beleza. Cromossomo é formado por cromátides ligadas pelo centrômero. Agora, galera, um detalhe importante para o que essa imagem nos mostra. Beleza? Isso daqui é o cromossomo simples. Este é o mesmo cromossomo com o seu DNA duplicado. Beleza? Ou seja, essa molécula de DNA se duplicou. Ou seja, esse cromossomo único, individual, ele se transformou nesse cromossomo duplo, e essas duas partes, que são as cromátides, isso aqui é uma cromátide. E essa daqui é outra cromátide. E elas são ligadas através de quem? Do centrômero. Ah, pronto. Relaxa. A gente vai falar dessa divisão celular mais na frente. Na nossa próxima aula, para ser mais exato. Show? Eu vou tentar, galera, fazer com que essa aula seja mais objetiva, para não ser tão cansativa. A gente perde
é que eu posso dizer? A atenção muito rápido quando estamos diante de uma aula gravada, tá legal? Então, essas aulas de vídeo, elas vão ser mais curtas e a aula semana que vem, uma semana sim, outra não, é aula online, show síncrona, beleza? Mas relaxa aí que vai dar tudo certo. Tá aqui, ó, cromossomo duplicado, tá aqui o centrômero, tá aqui as duas cromátides, aqui a constrição que secundária, beleza? Aqui o velho satélite, a gente vai depois discutir isso. Relaxa. Opa, professor. Galera, esse desenho aí, eu já vi muito ser cobrado em prova, por exemplo, da UES, em prova até mesmo de universidade particular, do Unifor, do Unicristos. Ele está aqui, galera, os tipos de cromossomos quanto à posição do centrômero. Quando o centrômero se posiciona no meio da cromátide, dividindo essa cromátide em duas partes iguais, eu vou dizer que ele está bem na metade, o centrômero. Então, este cromossomo é do tipo metacêntrico. Beleza? E quando o Mariano estiver quase na metade, dividindo a cromátide em partes quase iguais, ele vai ser um submetacêntrico. Agora, quando ele estiver quase na extremidade, quando esse centrômero estiver quase na extremidade, dividindo a cromátide em partes totalmente diferentes, eu vou dizer que ele é acrocêntrico. E quando o centrômero estiver na própria extremidade, esse cromossomo será o que? Chamado de telocêntrico. Mariano, memoriza total, exatamente. Ele bota, ó, metacêntrico, apresenta um centrômero mais ou menos central e braços de comprimentos aproximadamente o quê? Iguais. Aí no sub, o centrômero é excêntrico e apresenta braços de comprimento nitidamente o quê? Diferentes. O acro apresenta centrômero próximo à extremidade. Aí os cromossomos acrocêntricos humanos, o 13, 14, 15, 21 e 22, tem pequenas massas de cromátide conhecidas como satélites, fixadas aos braços curtos por pedículos estreitos, ou também chamado de constricções o quê? Secundárias. E o telocêntrico apresenta o centrômero na extremidade e tal. Aqui, ó, essa informação, galera, ela é importante. Beleza? Nós temos cromossomos meta, submeta, meta e acro, mas nós não temos cromossomos o quê? Telocêntricos. É só uma curiosidade. Beleza? Professor, o que é cariótipo? O que é cariótipo? Cara, cariótipo é um padrão. É como se fosse uma facilidade, tá certo? De nós conhecermos os cromossomos. Eu posso chamar de genoma, eu posso chamar de cariótipo. Ou seja, é o conjunto de cromossomos. Agora, lembrar que cariótipo, eu tenho que expor forma, tamanho, número de cromossomos de uma pessoa. Isso facilita, ó, pode ajudar no diagnóstico pré-natal ou pós-natal de aberrações genéticas, tipo síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, e depois vai falar sobre isso, sobre essas anomalias numéricas quanto aos cromossomos. Beleza? Usam-se fitohemoglutinina e a colchicina. Essas duas substâncias, principalmente, galera, a tal de colchicina, ela para a meiose ou a mitose, principalmente a mitose, num processo de metáfase. O que é isso, Mariana? É uma etapa da mitose, onde os cromossomos estão mais o quê? Visíveis. Eles estão mais condensados. O cara, professor, tá valendo. Aí, ó, olha o cariótipo. Aqui seria o cariótipo humano. Aqui seria exatamente o quê? Os nossos 46 cromossomos,
dividido em pares. Par número 1, 2, 3, 4, 5, o par 23 é o chamado de cromossomo o quê? Ou par sexual. Então, nós temos nos nossos 23 pares, 22 pares não sexuais. Aqui tem um nome, cromossomo o quê? Autossômico, e um par sexual, que eu posso chamar de alossômico, sem H. A-L-O, alossômico. Beleza, professor, mas não se preocupe, nós iremos o quê? Falar disso. Ou seja, esse cariótipo é de uma mulher. Ou por que eu sei isso, Mariano? Porque nesse par 23, ela tem 2 cromossomos o quê? Iguais. Ou seja, grandes, o X. Lembrando que numa célula, se essa célula tiver em interfase, um desses cromossomos estaria o quê? Inativo. Beleza? Vamos para frente? Aí, vamos lá, professor. O que é genoma? É o conjunto de genes, representados através de quem? Dos cromossomos. N. O que é N? É o conjunto de 23 cromossomos. Beleza? A gente pode, galera, simplificar isso assim, ó. Quem é uma célula haploide? Os gametas. Só. Entre aspas, só. E o que é uma célula diploide? É qualquer outra célula do nosso organismo. Célula da pele, neurônio, célula do músculo, do osso, da cartilagem, de todo canto. Tá certo? São células o quê? Com um patrimônio total. 46 cromossomos. Beleza? Agora, os gametas precisam ser 23 ou ter 23 porque eles não vão se fundir. Cada espécie apresenta o quê? Um genoma específico. Apresenta o quê? Um número de cromossomos, galera, específico. Tá aqui, ó. Mariano, agora Mariano, olha aqui, Mariano. Mariano, nós temos 46. Olha quantos cromossomos tem uma samambaia. 1.200. Olha quantos cromossomos tem um galo. 78. Olha quantos tem a borboleta. 380. O cara, eita, Mariano. Mariano do céu, e agora? Eles não eram para ser, ó, o cavalo, o carneiro. Não era para eles, Mariano, o macaco. Não era para eles serem mais desenvolvidos do que a gente? Nada a ver. Nada a ver. Não é a quantidade que importa de cromossomos. O que diferencia realmente essa complexidade é a expressividade de quem? Dos pedaços de DNA, ou seja, dos genes que esse cromossomo possua. Beleza? Então, eu preciso decorar isso? Não. Eu só estou dizendo que o número de cromossomos, ele é particular de cada espécie. Beleza? Você não precisa dessas informações. Show de bola? Galera, grande abraço aí a todos. Espero que tenham gostado. Espero que dê para aprender um pouquinho. Próxima aula a gente se encontra, beleza? Valeu, galera. Até mais.